Olá, Cássia, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Tô aqui no meu cantinho, o sol já começou a aparecer aqui, ó. Eu tô aqui dentro da sala porque senão a cachorra começa a latir e aí ninguém vai conseguir me ouvir. Uma delícia, uma satisfação receber você aqui hoje, Tabata, para compartilhar conosco, né, desses projetos de saúde, desse movimento que a gente vem desenvolvendo e vem trazendo aqui para a nossa audiência, para que a gente tenha como objetivo caminhar na vida de maneira mais tranquila, suave e leve. E hoje é bom, é uma honra ter você aqui para que a gente possa falar sobre os óleos essenciais e sobre os protocolos de uso, né? A importância. Hoje nós observamos, dentro desses nossos processos emocionais, nossos processos de saúde, e dando, claro, a importância à indústria farmacêutica, mas principalmente as possibilidades hoje que nós temos de proporcionar para nós uma melhor qualidade de vida sem efeitos colaterais, né, dadas as medicações e todo esse processo bioquímico que acontece dentro do nosso psíquico fisiológico. Então, uma Sim, eu li uma satisfação. frase na semana passada que um amigo meu dizia: a indústria farmacêutica está aí, tem todo o meu respeito para as questões que a gente realmente precisa da medicação, mas a gente ora todos os dias para que a gente não chegue a precisar. Então, né, os óleos essenciais, eles vão ajudar a gente a desenvolver esse estilo de vida mais saudável, seja com uma âncora ali olfativa, seja com hábitos que a gente vai desenvolvendo colocando uma gotinha de maneira segura para que a gente não tenha que precisar, né, dos serviços da indústria farmacêutica. Exatamente isso, né? E lembrando que ao final da live nós temos aí duas surpresas, né? Presentes que serão divulgados, que já está aí quentinho, disponível para quem ouvir, né? Não adianta a gente distribuir entregar esse convite e esse presente, na verdade, para quem não consegue compreender ainda a importância disso. E é por isso que você está aqui. Então aguarde, fique até o final para que você possa receber esse grande presente que a Tabata trouxe para nós. Então se apresente, Tabata, e é com você essa primeira palavra, trazendo para a gente um pouquinho dessa fala e da importância da saúde dos óleos essenciais nesse processo. Tá certo. Muito obrigada, Cássia, pelo convite. É muito bom e às vezes eu fico pensando, nossa, eu vou falar com uma terapeuta tão experiente, né? Às vezes ainda não me enxergo onde eu tô e o quanto de movimento a gente tem feito na vida das pessoas. Mas compartilhando um pouquinho da minha história, às vezes o pessoal olha e fala assim, nossa, mas ela é muito novinha, o que ela tem para falar? Então, a maioria das coisas que eu compartilho a princípio são experiências pessoais com o uso dos óleos essenciais, e é o que eu incentivo todas as pessoas que vão fazer tanto o uso quanto aconselhar outras pessoas a utilizarem os óleos essenciais, experimentem você primeiro, né? Você não tem como falar para a pessoa que a enxaqueca dela pode passar com hortelã-pimenta se você anda com Dorflex na bolsa. Então, utilize em você. E aí eu queria só contar um pouquinho da história, como eu passei a utilizar os óleos essenciais, porque isso faz muita diferença no impacto que teve na minha vida anos depois agora, né? Então, eu utilizava Buscopan concentrado, eu tinha muitas cólicas, e aí eu fui trabalhar como missionária no Nordeste durante um ano e meio. E uma das minhas companheiras missionárias era uma americana que andava com esses vidrinhos na bolsa. E aí ela me disse, um dia que eu tava com muita dor, eu falei, olha, eu acho que a gente não vai conseguir sair hoje, porque como que eu vou fazer visita para as pessoas me contorcendo de dor? E realmente minha semana do período menstrual era algo assim que eu não ia para faculdade, eu não ia trabalhar e eu falei para ela que não dava. E ela falou, ó, faz o seguinte, coloca uma gotinha disso aqui na sua mão e passa na sua barriga. Senta aqui na cama e ela passou na sola dos meus pés. Aí eu falei, ah, tá bom, né? O dia passou e eu realmente não percebi, eu não lembrei da minha dor. Até porque não devia estar nem sentindo ela, né? Com o tanto que, Uhum. sei lá, acho que fez efeito, e aí eu não parei para pensar que não estava mais sentindo dor.
E aí chegou no fim do dia, era umas 6 da tarde, ela falou, e aí, sister, como é que tá a sua dor? Eu falei, gente, não deve ter sido fraca dessa vez, né? Não deve ter sido óleo. Aí ela falou, olha, no meu livrinho aqui, esse é o óleo indicado para cólica. Então provavelmente foi o óleo. Mas faz o seguinte, anda com esse olhinho na sua bolsa, porque você precisa mais do que eu. E quando você sentir dor, você passa na barriga. Eu pensei, gente, é só uma gotinha na barriga, né? Que diferença vai fazer? Até hoje, eu quando sinto dor, pingo uma gotinha daquele óleo na minha barriga e Uhum. ele funciona até hoje. Então isso foi lá em 2015. Eu tive uma experiência tão gostosa, né? Algo tão simples que aquela missionária, ela não tomava remédios, ela passava os óleos no rosto, ela tinha esse cuidado mais natural. E aí eu fiquei super curiosa, mas não tinha no Brasil os óleos essenciais que ela tinha me dado. E quando chegou em 2018, eu estava fazendo uma mobilidade acadêmica na Universidade de São Carlos, em São Paulo. E aí tive a oportunidade de conhecer o Dr. Júlio Nagliati e a doutora Tatiana, e vi que eles trabalhavam no consultório deles com o uso dos óleos essenciais. E eu vi o mesmo potinho que aquela missionária tinha me dado. Eu falei, Uau! gente, como é que vocês conseguiram? Eles falaram, olha, Tabata, chegou agora no Brasil. A gente tinha que pedir para os nossos filhos que moram nos Estados Unidos mandar, mas a logística agora é super tranquila, você pode pedir que chega na sua casa. E imediatamente eu já saí de lá esperando o meu kit chegar na minha casa. Foi na hora, assim, falei, bota meu nome aí, eu quero um kit desse na minha casa. E aí, desde então, de 2018 para cá, eu tenho não só utilizado para as outras questões, né, emocionais, orgânicas que eu tenho, mas também compartilhado essa experiência. E a transformação, eu falo que os óleos essenciais, eles não mudam só a textura da sua pele, né? Eles mudam o seu emocional, eles podem mudar a sua condição financeira. Eu falo que eles podem tudo, depende do que você vai fazer com eles, né? Então, essa é a trajetória e o tamanho do impacto que às vezes as pessoas não entendem que pode ter andar com um vidrinho na sua bolsa, né? Que vai fazer Uhum. você pensar antes de eu surtar, antes de eu procurar uma farmácia, antes de fazer isso, eu vou só pingar uma gotinha aqui para ver se funciona, esfregar minha mão e inalar. E isso, gente, é aquele momento, é aquele minuto que você ia explodir, que você pode falar assim, peraí, deixa eu pingar uma gotinha aqui para ver se funciona. Então faz toda a diferença e com certeza, Cássia, o efeito ele é muito rápido, mas o maior impacto que a gente vê é a longo prazo, de se tomar medidas preventivas para cuidar da saúde e aí gastar energia cuidando da sua saúde e não cuidando da doença, né? Porque às vezes a gente Uhum. gasta tanto tempo, energia, dinheiro cuidando da doença e a gente esquece que a gente também precisa gastar esse tempo, energia e dinheiro cuidando da nossa saúde se a gente quiser manter ela. É, é bem isso mesmo. E é interessante, né? Você contando aí toda a sua história e trajetória. E aí, como é que o óleo chegou para mim, né? Como é que eu conheci? E é legal que nós temos vários terapeutas, várias amigas aqui que estão entrando. Que legal, é muito bom tê-las conosco, né? Dentro desse processo. E aproximadamente uns 3 ou 4 anos atrás, acho que uns 3 anos e meio, eu estava passando por um processo emocional bastante desafiador, bem. E foi um dia em que nós estávamos tendo uma reunião da BPW e a Sônia veio aí, Cássia, fazia tempo que nós não nos víamos, né? Porque eu estava viajando muito a trabalho. E aí ela, como é que você tá? Então eu falei assim, Sônia, eu tô bem. E a Sônia, a gente já tem um contato comigo, tô sentindo que você tá muito bem, não, né? Não, Sônia, tá tudo bem. Falei, peraí. E ela tá entrando agora. E aí, ela falou, deixa eu botar uma água aqui para você. Aí ela pegou, botou umas gotinhas ali e me deu aquela água. E aí foi, a gente teve todo o evento e tudo mais. Quando foi ao final, ela falou assim, Cássia, como é que você tá? Eu falei, oi? Como? Nossa, Sônia, eu nem me lembrava de nada. Eu estive presente aqui no evento o tempo todo. Se eu tinha problema, se estava acontecendo alguma coisa lá fora, eu não me lembrei. O que é isso? Ah, é o óleo essencial. Eu falei, me dá 1 litro disso. E desde então,
eu estava, né, nesse processo muito tímido, utilizando, e hoje está aqui, ó, me acompanha a todo tempo, né? A gente está nesses desafios de marketing digital, de inovação, e eu sou muito dedicada sempre em tudo que eu faço, e eu preciso, às vezes, ter uma administração de controle. Então, eu estou aqui com o meu lavanda a todo tempo, trabalhando difusoramente aqui em mim, para poder me manter nesse estado de atenção e concentração. Porque eu tenho um pouco dessa ansiedade, do pensamento acelerado, né? E eu consigo ir me administrando, de fato, com esse suporte aqui, de me conectar realmente com aquilo que é importante e essencial naquele momento. E esse processo, ele veio assim, cara, mas como é que usa, quais quantidades, né? Como é que a gente faz? E tudo isso, assim, nós não tínhamos tanto material quanto tem hoje, né? E principalmente essa sabedoria, você que foi estudar, que foi buscar e traz essas informações de maneira tão simplificada para nós. Então, eu quero que você realmente possa compartilhar isso, né? As formas de uso, a importância, o benefício, desse jeito simples que você traz, aquilo que é muito grande, mas que você consegue trazer para a gente de maneira simples, para uso no dia a dia, cotidiano. Né? Como aqui. Hoje eu estou utilizando nos patês, nas minhas alimentações, por tudo dica de vocês, né? Então eu quero que você traga para nós isso, né? Essa simplicidade e ao mesmo tempo a grandiosidade dos benefícios que os óleos nos traz. Muito obrigada. Nossa, vou até me arrumar na cadeira aqui, porque a responsabilidade aumentou. Mas eu acho que a gente sempre tem que começar. No mês passado, a gente fez um intensivo de treinamento sobre o uso dos óleos e para todos os consultores de bem-estar que trabalham com a gente no Brasil. E algo que eu falei para eles é que eu não ia falar sobre vendas, eu não ia falar sobre os óleos no mercado, eu ia falar sobre protocolo de bem-estar. Porque se eles estivessem utilizando, eu não precisava falar nada. Porque eles iam ter tanta experiência para contar que eles não iam parar de falar isso para as pessoas. Falar, olha, mãe, utiliza, porque eu tive uma noite maravilhosa, e aí você sabe que sua mãe tem insônia, às vezes você me manda uma mensagem, tá, mas aqui. Então significa que você não tá usando tanto. Então, gente, é muito simples. As dicas que eu vou dar, todo mundo pode fazer em casa. E eu sou bem desse princípio, Cássia, que se eu não sei, né, o que o pessoal me fala assim, mas se alguém me perguntar alguma coisa e eu não souber, você faz o que geralmente você faz quando você não sabe, né? A gente não mente, a gente não inventa as coisas, a gente fala, olha, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar e mando para você no seu WhatsApp. Então, assim, eu ando com o meu guia fundamental embaixo do braço, porque aqui tem a indicação de uso de todos os óleos. E quando o que eu leio não foi tão satisfatório para mim, eu vou no PubMed, eu vou em sites de artigo científico e coloco lá óleo essencial para dormir, óleo essencial de lavanda, e a gente vai lendo e compilando e pesquisando. Então, pensa, desde 2015 até aqui, é um mix de experiências com estudos. Mas é tudo, assim, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, que é muito simples. Então, quando as pessoas assim, ai, mas Tabata, quantas gotas? Gente, é sempre uma ou duas gotinhas embaixo da língua quando você for tomar um óleo essencial. Qual óleo essencial que eu posso tomar? Quase todos. Alguns que você não pode tomar, você vai ver um mix chamado Deep Blue e um Breathe, que tem cânfora e a gente não vai ingerir. Mas e se eu ingerir sem querer, achei que era um peppermint, peguei ali um Breathe porque os dois são azulzinhos? Tudo bem, foi uma gota de um óleo essencial. Aí você toma uma água por cima, não vai dar nada demais. Agora, se você tomar um vidro inteiro, talvez te dê dor de barriga. Mas eles são tão puros, né, que é como mastigar a pétala de uma planta. Então, assim, talvez você não vai digerir aquilo, mas não vai acabar com o seu sistema imunológico por dentro. Então, é muito simples e muito seguro. Quantas gotas eu passo na minha pele? Sempre duas. Ah, mas e se for no rosto? Duas também. Pega um pouquinho de óleo de coco, põe duas gotas daquele óleo e passa na pele, passa nas mamas, passa no abdômen, passa na perna, dependendo do seu objetivo. Na máscara do cabelo, duas gotas. A única coisa que vai mudar é no difusor, que a gente vai colocar de 4 a 5 gotinhas. E às vezes o pessoal fala assim, mas caiu 6, 7, porque vai pingando muito rápido, eu não vi, e agora?
não tem problema, mais benefício para você no seu lar, no seu escritório. Uhum. Então, assim, é muito simples e às vezes o pessoal fica com muito medo, como se fosse um medicamento, e a gente precisa entender que não é. É um chá de uma planta concentrada, os óleos essenciais, eles são o sistema imunológico das plantas. Então, é o que as plantas vão desenvolvendo ao longo do tempo enquanto elas estão sofrendo ameaças. Então, aquele micro-organismo vem ali, ela desenvolve uma proteção e tem ali um pouquinho das químicas do óleo essencial dela, que vão provavelmente espantar aquele bichinho. E por isso é importante que as plantas sejam sim orgânicas, que elas saibam lidar com os insetos, com os micro-organismos, com chuva, sol. É importante que elas saibam, porque se você criar uma plantinha ali na estufa, ela não vai ter as mesmas propriedades que aquela planta que é orgânica, que precisa passar por isso para desenvolver as propriedades que a gente utiliza nos óleos essenciais. Então, assim, primeira dica, gente, é muito seguro. Os óleos essenciais são uma planta destilada, que passou por um processo de destilação. Então, é basicamente o álcool da planta. A gente chama de óleo essencial porque se você coloca ele em um óleo vegetal, ele se mistura muito fácil. Então, pegou o nome de óleo, mas quimicamente se parece muito mais com álcool do que com óleo. Então, ele é uma mistura de ésteres e álcools que evapora muito rápido. E essa é a beleza do óleo essencial. Ele evapora tão rápido que se você fizer isso aqui, e inalar, ele entra imediatamente, ele volatiliza muito mais rápido do que qualquer outra substância que a gente poderia inalar. Então, deixar um difusor no seu ambiente não é só deixar o seu escritório com cheirinho de tangerina. É deixar o seu escritório com limoneno, que vai ativar a produção de serotonina, de dopamina. É uma bomba de alegria no seu ambiente. Então, existem sim medidas pequenas e simples que a gente pode tomar sem utilizar a química sintética e aproveitar a química que a natureza já produz, que tem tantos benefícios e que às vezes é replicado pela indústria de forma sintética. E a gente Sim. sabe que não tem o mesmo efeito dentro do nosso corpo. Então, primeiro, é simples e segundo, é muito potente. E aí, quer fazer algum comentário antes de eu falar dos protocolos, Cássia? Eu acho interessante, né? Eu tenho utilizado muito, eu mudei um pouco a minha logística de atendimento, porque aqui no espaço nós temos aonde a gente realiza os workshops, as constelações em grupo, oficinas, né? E eu tenho a clínica que fica anexa ao fundo. Mas com essa logística eu mudei um pouquinho. E aí eu tenho deixado constantemente, por conta dos atendimentos, no difusor, uma mistura do frankincense com o On Guard. Então, as pessoas já chegam ali, nossa, aquele cheiro, aquele ambiente, aquele clima, e aí ela, nossa, eu tenho vontade de ficar. E ao mesmo tempo, né, o que a gente está ali? O On Guard nesse momento de imunologia. Então, como você vai falar desses protocolos, eu até, né, quero pegar essa experiência sua para que você até potencialize isso. Porque como eu trabalho com os atendimentos, então eu estou utilizando muito essa da presença, porque quando as pessoas vêm, elas já vêm num estado de euforia, de ansiedade, ou muitas vezes o contrário disso, elas vêm numa situação mais depressiva, numa situação mais de tristeza. Então eu restabeleço um pouco dessa ordem, junto dessa proteção que a gente precisa nesse momento. Então, imagina que sempre foi uma preocupação minha, o cheiro, a aromaterapia, para mim, ela é muito importante, né? Eu tenho essa sensibilidade. E aí eu consegui conciliar essas duas coisas, para mim foi assim, ó, fantástico, e ao mesmo tempo trabalhando com a saúde e a proteção, né? Sim. Entendi. Então, vou passar algumas dicas aí, e eu acho que essa é até uma preocupação do pessoal em casa, né? Adiantando um pouquinho sobre esse protocolo de saúde que a gente vai fazer nesse momento, a gente precisa entender que imunidade é algo que pode ajudar a gente naquele ambiente, mas a imunidade ela é o resultado de várias coisas. E a gente sempre ouviu os médicos naturalistas falarem disso, né? A sua imunidade ela vai ser o resultado de quantas horas você dormiu, dos alimentos que você comeu, se eles são muito tóxicos ou se são alimentos que vão muito industrializados, né? E também a gente tem aí as emoções
e o nosso intestino que influenciam muito na nossa imunidade. Então, particularmente, eu vou contar para vocês e vocês vão ver, nossa, não acredito que é isso que a Tabata faz. Gente, é super simples, tá bom? Primeiro, eu coloco em um papel, ontem, foi dia 1º de maio, eu Uhum. organizei o meu escritório e eu falei assim, vou fazer o meu protocolo do mês, porque em maio eu quero ter alguns resultados diferentes na minha saúde. Eu já tive vários resultados, estagnou num quadro muito bom para mim, mas agora eu quero melhorar e não só excluir as questões que eu cuidava, né? Então eu quero ter resultados diferentes na minha pele, no meu intestino, no meu trabalho, e aí eu vou cuidando um pouco disso. Então, o que que a gente faz? A gente faz um plano de saúde e bem-estar através do uso dos óleos essenciais. Então, literalmente, você vai colocar de manhã, de tarde e de noite. E quais óleos você vai utilizar e como você vai utilizar nesses ambientes. Por quê? Quando você termina o seu protocolo, tem gente que quer deixar o óleo dentro da caixinha, porque é a caixinha do óleo, porque é bonitinho ali, ninguém mexe. Gente, tira o óleo da caixinha, e a lavanda bota do lado da sua cama. O óleo que você vai tomar para perder peso ou para imunidade, você vai deixar do lado do bebedouro. Então você precisa colocar os óleos no lugar onde você vai usar eles. Porque senão você nunca vai usar. Você não vai lembrar de ir lá no seu quarto, em cima do guarda-roupa, pegar a caixinha dos óleos essenciais e utilizar. Porque a gente está numa era muito prática. Então, a gente precisa incorporar os óleos essenciais já na nossa rotina e não estabelecer uma nova rotina para utilizar os óleos essenciais. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu fiz uma lista ontem das prioridades que eu tinha para o mês de maio. Então, assim, eu quero um óleo essencial para dar saúde para o meu intestino, porque eu tenho estudado muito sobre o intestino, eu tenho algumas condições crônicas e isso afeta muito a minha imunidade. Então, quando o pessoal lançou lá os grupos de risco, a minha família já ficou: nossa, você faz parte do grupo de risco e agora não pode sair, não pode nem respirar perto de mim. Então, o que que eu tenho utilizado? Né? A minha bomba imunológica, que eu posso passar a receitinha para vocês aí, e tenho utilizado também alguns óleos essenciais para ajudar o meu intestino a funcionar melhor. Por quê? Quando a gente trabalha com o intestino, ele absorve mais os nutrientes e me ajudam, porque senão eu acabo comendo e ficando desnutrida mesmo comendo. Né? Então, eu preciso desses nutrientes, eu preciso dessas vitaminas, e elas são, gente, de 80 a 90% das coisas que a gente precisa, se tratando do nosso emocional, da nossa imunidade, são produzidas no nosso intestino. Nosso intestino, ele produz tanto ou mais neurônios do que o nosso cérebro. Então a gente não Uhum. entendia isso há até pouco tempo atrás, e a ciência nos mostrou, e é por isso que o intestino ele tem o nome de segundo cérebro, porque Perfeito. literalmente é o que os chineses falam. Se o seu intestino não estiver bem, você não estará bem, porque a saúde ela começa no intestino e isso é um reflexo em todo o nosso corpo. Então eu separei o quê? Os óleos essenciais que são anti-inflamatórios, que ajudam na digestão e que vão me ajudar então a ter uma saúde intestinal para manter a minha imunidade bem. Então assim, posso passar uma dica prática. Qual que é o óleo para imunidade? Tem um. Mas se você realmente quer elevar a sua imunidade, você quer elevar o seu estado de saúde, aí você sim vai precisar desenvolver um protocolo para você utilizar vários óleos essenciais, um para o intestino, um para o emocional e um para a imunidade. Porque aí sim, você pode até esquecer de um ou de outro, mas você vai levantar, você vai dar suporte para a sua imunidade, para o seu corpo trabalhar contra as ameaças de uma forma mais completa do que só utilizar um óleo essencial. Então, por exemplo, o óleo essencial para a imunidade, a gente tem um óleo essencial chamado On Guard. O óleo On Guard, ele é esse óleo vermelhinho aqui, e ele é um mix de óleos essenciais que são imunológicos. Então, ele é a mistura de cravo, canela, gengibre. E a minha avó, ela fala assim: se você jogar cravo numa gaveta, nem formiga passa por ali. De tão esterilizante que o cravo é. Gente, o cravo ele tem uma concentração de eugenol tão grande que é como se você estivesse tomando álcool puro para esterilizar por dentro de você. Então, ele tem um fator, uma potência de esterilizar sim. E a laranja, né, o limoneno das frutas cítricas, eles são muito importantes para o nosso imunológico, porque eles abrem os nossos receptores
para receber os códigos de imunidade que vão vir das outras plantas, que são a canela, que é o gengibre, e aí a gente vai trabalhar como um todo. Por isso ele é um mix que a gente chama de bomba imunológica. E aí a gente sabe que existem outras plantas também que vão ajudar, mas eu acho que eles fizeram esse mix para facilitar a nossa vida, para a gente não ter Uhum. que ficar juntando tudo aquilo e utilizar. Então, assim, qual é o óleo que eu uso para imunidade? Uso o On Guard, de todas as formas que você souber. Pinga 2 gotinhas sublingual 2 vezes ao dia. Pode passar na sola dos pés quando você for dormir, coloca uma meia para absorver melhor. E pode também colocar no difusor, como a Cássia faz, porque ele vai deixar o ambiente esterilizado. E no quesito emoções, o On Guard, que tem o nome de protetor, os óleos essenciais eles vão ter a mesma função orgânica e emocional. Então, se a gente está falando de um óleo protetor, se você está num ambiente que você acredita que é hostil, se você está se sentindo invadido, para o seu emocional, você pode utilizar o On Guard no seu colar difusor, ou você pode passar uma gotinha em cima do timo, porque esse é o óleo que te protege, que dá essa sensação de proteção, de que agora você está ali acolhido e ninguém pode encostar em você. Então, se fosse uma dica única, eu diria, utiliza o On Guard, Guard. porque ele vai ajudar muito nessa época. Uau! É que quanta riqueza, você falando aí, e eu tenho percebido a riqueza ao longo do tempo que os olhos têm feito na minha vida. Você falando do planejamento, ao primeiro mês, nós temos as estações do ano. E Tabata, eu não sei se as pessoas sabem, né? Também é dentro desse meu processo de autoconhecimento, um pouco, a minha mente ela é excessivamente acelerada, eu geralmente estou fazendo 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e sempre foi um desafio para mim, né? Fazer, me administrar no meio desse turbilhão de emoções. E o que eu tenho percebido é que nesses últimos meses, me administrando com foco, com ação e ao mesmo tempo com as emoções, pensamentos, dentro das coisas que eu preciso executar no dia a dia, o quanto isso tem me trazido organização para a minha vida, estado de presença e os processos funcionando da forma com que me ajudam a desenvolver as funções que eu preciso durante o dia, durante o mês, durante a jornada. E é incrível, porque até você me dizer tudo isso, eu não havia me dado conta. Então, por exemplo, né, hoje eu tenho uma ferramenta, eu tenho aqui em casa, espalhado assim, várias atividades, várias frases importantes para que eu possa me conectar. Eu acho, eu não tô te ouvindo, Cássia. Agora eu tô te vendo, mas eu não tô te ouvindo. Olá, Cássia, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Tô aqui no meu cantinho, o sol já começou a aparecer aqui, ó. Eu tô aqui dentro da sala porque senão a cachorra começa a latir e aí ninguém vai conseguir me ouvir. Uma delícia, uma satisfação receber você aqui hoje, Tabata, para compartilhar conosco, né, desses projetos de saúde, desse movimento que a gente vem desenvolvendo e vem trazendo aqui para a nossa audiência, para que a gente
tenha como objetivo caminhar na vida de maneira mais tranquila, suave e leve. E hoje é bom, é uma honra ter você aqui para que a gente possa falar sobre os óleos essenciais e sobre os protocolos de uso, né? A importância. Hoje nós observamos, dentro desses nossos processos emocionais, nossos processos de saúde, e dando, claro, a importância à indústria farmacêutica, mas principalmente as possibilidades hoje que nós temos de proporcionar para nós uma melhor qualidade de vida sem efeitos colaterais, né, dadas as medicações e todo esse processo bioquímico que acontece dentro do nosso psíquico fisiológico. Então, uma Sim, eu vi uma satisfação. frase na semana passada que um amigo meu dizia: a indústria farmacêutica está aí, tem todo o meu respeito para as questões que a gente realmente precisa de medicação, mas a gente ora todos os dias para que a gente não chegue a precisar. Então, né, os óleos essenciais, eles vão ajudar a gente a desenvolver esse estilo de vida mais saudável, seja com uma âncora ali olfativa, seja com hábitos que a gente vai desenvolvendo colocando uma gotinha de maneira segura para que a gente não tenha que precisar, né, dos serviços da indústria farmacêutica. Exatamente isso, né? E lembrando que ao final da live nós temos aí duas surpresas, né? Presentes que serão divulgados, que já está aí quentinho, disponível para quem ouvir, né? Não adianta a gente distribuir entregar esse convite e esse presente, na verdade, para quem não consegue compreender ainda a importância disso. E é por isso que você está aqui. Então aguarde, fique até o final para que você possa receber esse grande presente que a Tabata trouxe para nós. Então se apresente, Tabata, e é com você essa primeira palavra, trazendo para a gente um pouquinho dessa fala e da importância da saúde dos óleos essenciais nesse processo. Tá certo. Muito obrigada, Cássia, pelo convite. É muito bom e às vezes eu fico pensando, nossa, eu vou falar com uma terapeuta tão experiente, né? Às vezes ainda não me enxergo onde eu tô e o quanto de movimento a gente tem feito na vida das pessoas. Mas compartilhando um pouquinho da minha história, às vezes o pessoal olha e fala assim, nossa, mas ela é muito novinha, o que ela tem para falar? Então, a maioria das coisas que eu compartilho a princípio são experiências pessoais com o uso dos óleos essenciais, e é o que eu incentivo todas as pessoas que vão fazer tanto o uso quanto aconselhar outras pessoas a utilizarem os óleos essenciais, experimentem você primeiro, né? Você não tem como falar para a pessoa que a enxaqueca dela pode passar com hortelã-pimenta se você anda com Dorflex na bolsa. Então, utilize em você. E aí eu queria só contar um pouquinho da história, como eu passei a utilizar os óleos essenciais, porque isso faz muita diferença no impacto que teve na minha vida anos depois agora, né? Então, eu utilizava Buscopan concentrado, eu tinha muitas cólicas, e aí eu fui trabalhar como missionária no Nordeste durante 1 ano e meio. E uma das minhas companheiras missionárias era uma americana que andava com esses vidrinhos na bolsa. E aí ela me disse, um dia que eu tava com muita dor, eu falei, olha, eu acho que a gente não vai conseguir sair hoje, porque como que eu vou fazer visita para as pessoas me contorcendo de dor? E realmente minha semana do período menstrual era algo assim que eu não ia para faculdade, eu não ia trabalhar e eu não, e eu falei para ela que não dava. E ela falou, ó, faz o seguinte, coloca uma gotinha disso aqui na sua mão e passa na sua barriga. Senta aqui na cama e ela passou na sola dos meus pés. Aí eu falei, ah, tá bom, né? O dia passou e eu realmente não percebi, eu não lembrei da minha dor. Até porque não devia estar nem sentindo ela, né? Com tanto que, Uhum. sei lá, acho que fez efeito, e aí eu não parei para pensar que não estava mais sentindo dor. E aí chegou no fim do dia, era umas 6 da tarde, ela falou: E aí, sister, como é que tá a sua dor? Eu falei: Gente, não deve ter sido fraca dessa vez, né? Não deve ter sido óleo. Aí ela falou: Olha, no meu livrinho aqui, esse é o óleo indicado para cólica. Então provavelmente foi o óleo. Mas faz o seguinte, anda com esse olhinho na sua bolsa, porque você precisa mais do que eu. E quando você sentir dor, você passa na barriga. Eu pensei, gente, é só uma gotinha na barriga, né? Que diferença vai fazer? Até hoje, eu quando sinto dor, pingo uma gotinha daquele óleo na minha barriga e Uhum. ele funciona até hoje.
Então, isso foi lá em 2015. Eu tive uma experiência tão gostosa, né? Algo tão simples que aquela missionária, ela não tomava remédios, ela passava os óleos no rosto, ela tinha esse cuidado mais natural. E aí eu fiquei super curiosa, mas não tinha no Brasil os óleos essenciais que ela tinha me dado. E quando chegou em 2018, eu estava fazendo uma mobilidade acadêmica na Universidade de São Carlos, em São Paulo. E aí tive a oportunidade de conhecer o Dr. Júlio Nagliatti e a doutora Tatiana, e vi que eles trabalhavam no consultório deles com o uso dos óleos essenciais. E eu vi o mesmo potinho que aquela missionária tinha me dado. Eu falei, Uau! gente, onde é que vocês conseguiram? Eles falaram, olha, Tabata, chegou agora no Brasil. A gente tinha que pedir para os nossos filhos que moram nos Estados Unidos mandar, mas a logística agora é super tranquila, você pode pedir que chega na sua casa. E imediatamente eu já saí de lá esperando o meu kit chegar na minha casa. Foi na hora, assim, falei, bota meu nome aí, eu quero um kit desse na minha casa. E aí, desde então, de 2018 para cá, eu tenho não só utilizado para as outras questões, né, emocionais, orgânicas que eu tenho, mas também compartilhado essa experiência. E a transformação, eu falo que os óleos essenciais, eles não mudam só a textura da sua pele, né? Eles mudam o seu emocional, eles podem mudar a sua condição financeira. Eu falo que eles podem tudo, depende do que você vai fazer com eles, né? Então, essa é a trajetória e o tamanho do impacto que às vezes as pessoas não entendem que pode ter andar com um vidrinho na sua bolsa, né? Que vai fazer Uhum. você pensar antes de eu surtar, antes de eu procurar uma farmácia, antes de fazer isso, eu vou só pingar uma gotinha aqui para ver se funciona, esfregar minha mão e inalar. E isso, gente, é aquele momento, é aquele minuto que você ia explodir, que você pode falar assim, peraí, deixa eu pingar uma gotinha aqui para ver se funciona. Então faz toda a diferença e com certeza, Cássia, o efeito ele é muito rápido, mas o maior impacto que a gente vê é a longo prazo, de se tomar medidas preventivas para cuidar da saúde e aí gastar energia cuidando da sua saúde e não cuidando da doença, né? Porque às vezes a Uhum. gente gasta tanto tempo, energia, dinheiro cuidando da doença e a gente esquece que a gente também precisa gastar esse tempo, energia e dinheiro cuidando da nossa saúde se a gente quiser manter ela. É bem isso mesmo. E é interessante, né? Você contando aí toda a sua história e trajetória. E aí, como é que o óleo chegou para mim, né? Como é que eu conheci? E é legal que nós temos vários terapeutas, várias amigas aqui que estão entrando. Que legal, é muito bom tê-las conosco, né? Dentro desse processo. E aproximadamente uns 3 ou 4 anos atrás, acho que uns 3 anos e meio, eu estava passando por um processo emocional bastante desafiador, bem. E foi um dia em que nós estávamos tendo uma reunião da BPW e a Sônia veio. E aí, Cássia, fazia tempo que nós não nos víamos, né? Porque eu estava viajando muito a trabalho. E aí ela, como é que você tá? Então eu falei assim, Sônia, eu tô bem. E a Sônia, a gente já tem um contato com ela. Tô sentindo que você tá muito bem, não, né? Não, Sônia, tá tudo bem. Falei, peraí. E ela tá entrando agora. E aí, ela falou, deixa eu botar uma água aqui para você. Aí ela pegou, botou umas gotinhas ali e me deu aquela água. E aí a gente teve todo o evento e tudo mais. Quando foi ao final, ela falou assim, Cássia, como é que você tá? Eu falei, oi? Como? Nossa, Sônia, eu nem me lembrava de nada. Eu estive presente aqui no evento o tempo todo. Se eu tinha problema, se estava acontecendo alguma coisa lá fora, eu não me lembrei. O que é isso? Ah, é o óleo essencial. Eu falei, me dá 1 litro disso. E desde então, eu estava, né, nesse processo muito tímido, utilizando, e hoje está aqui, ó, me acompanha a todo tempo, né? A gente está nesses desafios de marketing digital, de inovação, e eu sou muito dedicada sempre em tudo que eu faço, e eu preciso, às vezes, ter uma administração de controle. Então, eu estou aqui com o meu lavanda a todo tempo, trabalhando difusoramente aqui em mim, para poder me manter nesse estado de atenção e concentração. Porque eu tenho um pouco dessa ansiedade, do pensamento acelerado, né?
E eu consigo ir me administrando, de fato, com esse suporte aqui, de me conectar realmente com aquilo que é importante e essencial naquele momento. E esse processo, ele veio assim, cara, mas como é que usa, quais quantidades, né? Como é que a gente faz? E tudo isso, assim, nós não tínhamos tanto material quanto tem hoje, né? E principalmente essa sabedoria, você que foi estudar, que foi buscar e traz essas informações de maneira tão simplificada para nós. Então, eu quero que você realmente possa compartilhar isso, né? As formas de uso, a importância, o benefício, desse jeito simples que você traz, aquilo que é muito grande, mas que você consegue trazer para a gente de maneira simples, para uso no dia a dia, cotidiano. Né? Como aqui. Hoje eu estou utilizando nos patês, nas minhas alimentações, por tudo dica de vocês, né? Então eu quero que você traga para nós isso, né? Essa simplicidade e ao mesmo tempo a grandiosidade dos benefícios que os óleos nos traz. Muito obrigada. Nossa, vou até me arrumar na cadeira aqui, porque a responsabilidade aumentou. Mas eu acho que a gente sempre tem que começar. No mês passado, a gente fez um intensivo de treinamento sobre o uso dos óleos e para todos os consultores de bem-estar que trabalham com a gente no Brasil. E algo que eu falei para eles é que eu não ia falar sobre vendas, eu não ia falar sobre os óleos no mercado, eu ia falar sobre protocolo de bem-estar. Porque se eles estivessem utilizando, eu não precisava falar nada. Porque eles iam ter tanta experiência para contar que eles não iam parar de falar isso para as pessoas. Falar, olha, mãe, utiliza, porque eu tive uma noite maravilhosa. E aí você sabe que sua mãe tem insônia, às vezes você me manda uma mensagem, tá, mas aqui. Então significa que você não tá usando tanto. Então, gente, é muito simples. As dicas que eu vou dar, todo mundo pode fazer em casa. E eu sou bem desse princípio, Cássia, que se eu não sei, né, o que o pessoal me fala assim, mas se alguém me perguntar alguma coisa e eu não souber, você faz o que geralmente você faz quando você não sabe, né? A gente não mente, a gente não inventa as coisas, a gente fala, olha, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar e mando para você no seu WhatsApp. Então, assim, eu ando com o meu guia fundamental embaixo do braço, porque aqui tem a indicação de uso de todos os óleos. E quando o que eu leio não foi tão satisfatório para mim, eu vou no PubMed, eu vou em sites de artigo científico e coloco lá óleo essencial para dormir, óleo essencial de lavanda, e a gente vai lendo e compilando e pesquisando. Então, pensa, desde 2015 até aqui, é um mix de experiências com estudos. Mas é tudo, assim, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, que é muito simples. Então, quando as pessoas assim, ai, mas Tabata, quantas gotas? Gente, é sempre uma ou duas gotinhas embaixo da língua quando você for tomar um óleo essencial. Qual óleo essencial que eu posso tomar? Quase todos. Alguns que você não pode tomar, você vai ver um mix chamado Deep Blue e um Breathe, que tem cânfora e a gente não vai ingerir. Mas e se eu ingerir sem querer, achei que era um peppermint, peguei ali um Breathe porque os dois são azulzinhos? Tudo bem, foi uma gota de um óleo essencial. Aí você toma uma água por cima, não vai dar nada demais. Agora, se você tomar um vidro inteiro, talvez te dê dor de barriga. Mas eles são tão puros, né, que é como mastigar a pétala de uma planta. Então, assim, talvez você não vá digerir aquilo, mas não vai acabar com o seu sistema imunológico por dentro. Então, é muito simples e muito seguro. Quantas gotas eu passo na minha pele? Sempre duas. Ah, mas e se for no rosto? Duas também. Pega um pouquinho de óleo de coco, põe duas gotas daquele óleo e passa na pele, passa nas mamas, passa no abdômen, passa na perna, dependendo do seu objetivo. Na máscara do cabelo, duas gotas. A única coisa que vai mudar é no difusor, que a gente vai colocar de 4 a 5 gotinhas. E às vezes o pessoal fala assim, mas caiu 6, 7, porque vai pingando muito rápido, eu não vi, e agora? Não tem problema, mais benefício para você no seu lar, no seu escritório. Uhum. Então, assim, é muito simples e às vezes o pessoal fica com muito medo, como se fosse um medicamento. E a gente precisa entender que não é. É um chá de uma planta concentrada. Os óleos essenciais, eles são o sistema imunológico das plantas. Então, é o que as plantas vão desenvolvendo ao longo do tempo enquanto elas estão sofrendo ameaças. Então, aquele micro-organismo vem ali, ela desenvolve uma proteção e tem ali um pouquinho das químicas do óleo essencial dela, que vão provavelmente espantar aquele bichinho.
E por isso é importante que as plantas sejam sim orgânicas, que elas saibam lidar com os insetos, com os micro-organismos, com chuva, sol. É importante que elas saibam, porque se você criar uma plantinha ali na estufa, ela não vai ter as mesmas propriedades que aquela planta que é orgânica, que precisa passar por isso para desenvolver as propriedades que a gente utiliza nos óleos essenciais. Então, assim, primeira dica, gente, é muito seguro. Os óleos essenciais são uma planta destilada, que passou por um processo de destilação. Então, é basicamente o álcool da planta. A gente chama de óleo essencial porque se você coloca ele em um óleo vegetal, ele se mistura muito fácil. Então, pegou o nome de óleo, mas quimicamente se parece muito mais com álcool do que com óleo. Então, ele é uma mistura de ésteres e álcools que evapora muito rápido. E essa é a beleza do óleo essencial. Ele evapora tão rápido que se você fizer isso aqui, e inalar, ele entra imediatamente, ele volatiliza muito mais rápido do que qualquer outra substância que a gente poderia inalar. Então, deixar um difusor no seu ambiente não é só deixar o seu escritório com cheirinho de tangerina. É deixar o seu escritório com limoneno, que vai ativar a produção de serotonina, de dopamina. É uma bomba de alegria no seu ambiente. Então, existem sim medidas pequenas e simples que a gente pode tomar sem utilizar a química sintética e aproveitar a química que a natureza já produz, que tem tantos benefícios e que às vezes é replicado pela indústria de forma sintética. E a gente Sim. sabe que não tem o mesmo efeito dentro do nosso corpo. Então, primeiro, é simples e segundo, é muito potente. E aí, quer fazer algum comentário antes de eu falar dos protocolos, Cássia? Eu acho interessante, né? Eu tenho utilizado muito, eu mudei um pouco a minha logística de atendimento, porque aqui no espaço nós temos aonde a gente realiza os workshops, as constelações em grupo, oficinas, né? E eu tenho a clínica que fica anexa ao fundo. Mas com essa logística eu mudei um pouquinho. E aí eu tenho deixado constantemente, por conta dos atendimentos, no difusor, uma mistura do frankincense com o On Guard. Então, as pessoas já chegam ali, nossa, aquele cheiro, aquele ambiente, aquele clima, e aí ela, nossa, eu tenho vontade de ficar. E ao mesmo tempo, né, o que, que a gente está ali? O On Guard nesse momento de imunologia. Então, como você vai falar desses protocolos, eu até quero pegar essa experiência sua para que você até potencialize isso. Porque como eu trabalho com os atendimentos, então eu estou utilizando muito essa da presença, porque quando as pessoas vêm, elas já vêm num estado de euforia, de ansiedade, ou muitas vezes o contrário disso, elas vêm numa situação mais depressiva, numa situação mais de tristeza. Então eu restabeleço um pouco dessa ordem, junto dessa proteção que a gente precisa nesse momento. Então, imagina que sempre foi uma preocupação minha, o cheiro, a aromaterapia, para mim, ela é muito importante, né? Eu tenho essa sensibilidade. E aí eu consegui conciliar essas duas coisas, para mim foi assim, ó, fantástico, e ao mesmo tempo trabalhando com a saúde e a proteção, né? Sim. Entendi. Então, vou passar algumas dicas aí, e eu acho que essa é até uma preocupação do pessoal em casa, né? Adiantando um pouquinho sobre esse protocolo de saúde que a gente vai fazer nesse momento, a gente precisa entender que imunidade é algo que pode ajudar a gente naquele ambiente, mas a imunidade ela é o resultado de várias coisas. E a gente sempre ouviu os médicos naturalistas falarem disso, né? A sua imunidade ela vai ser o resultado de quantas horas você dormiu, dos alimentos que você comeu, se eles são muito tóxicos ou se são alimentos que vão muito industrializados, né? E também a gente tem aí as emoções e o nosso intestino que influenciam muito na nossa imunidade. Então, particularmente, eu vou contar para vocês e vocês vão ver, nossa, não acredito que é isso que a Tabata faz. Gente, é super simples, tá bom? Primeiro, eu coloco em um papel, ontem foi dia 1º de maio, eu Uhum. organizei o meu escritório e eu falei assim, vou fazer o meu protocolo do mês, porque em maio eu quero ter alguns resultados diferentes na minha saúde. Eu já tive vários resultados, estagnou num quadro muito bom para mim, mas agora eu quero melhorar e não só excluir as questões que eu cuidava, né? Então eu quero ter resultados diferentes na minha pele, no meu intestino, no meu trabalho.
E aí eu vou cuidando um pouco disso. Então, o que que a gente faz? A gente faz um plano de saúde e bem-estar através do uso dos óleos essenciais. Então, literalmente, você vai colocar de manhã, de tarde e de noite. E quais óleos você vai utilizar e como você vai utilizar nesses ambientes. Por quê? Quando você termina o seu protocolo, tem gente que quer deixar o óleo dentro da caixinha, porque é a caixinha do óleo, porque é bonitinho ali, ninguém mexe. Gente, tira o óleo da caixinha e a lavanda bota do lado da sua cama. O óleo que você vai tomar para perder peso ou para imunidade, você vai deixar do lado do bebedouro. Então você precisa colocar os óleos no lugar onde você vai usar eles. Porque senão você nunca vai usar. Você não vai lembrar de ir lá no seu quarto, em cima do guarda-roupa, pegar a caixinha dos óleos essenciais e utilizar. Porque a gente está numa era muito prática. Então, a gente precisa incorporar os óleos essenciais já na nossa rotina e não estabelecer uma nova rotina para utilizar os óleos essenciais. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu fiz uma lista ontem das prioridades que eu tinha para o mês de maio. Então, assim, eu quero um óleo essencial para dar saúde para o meu intestino, porque eu tenho estudado muito sobre o intestino, eu tenho algumas condições crônicas e isso afeta muito a minha imunidade. Então, quando o pessoal lançou lá os grupos de risco, a minha família já ficou: nossa, você faz parte do grupo de risco e agora não pode sair, não pode nem respirar perto de mim. Então, o que que eu tenho utilizado, né? A minha bomba imunológica, que eu posso passar a receitinha para vocês aí, e tenho utilizado também alguns óleos essenciais para ajudar o meu intestino a funcionar melhor. Por quê? Quando a gente trabalha com o intestino, ele absorve mais os nutrientes e me ajudam, porque senão eu acabo comendo e ficando desnutrida mesmo comendo. Né? Então, eu preciso desses nutrientes, eu preciso dessas vitaminas, e elas são, gente, de 80 a 90% das coisas que a gente precisa, se tratando do nosso emocional, da nossa imunidade, são produzidas no nosso intestino. Nosso intestino, ele produz tanto ou mais neurônios do que o nosso cérebro. Então a gente não Uhum, entendia isso há até pouco tempo atrás, e a ciência nos mostrou, e é por isso que o intestino ele tem o nome de segundo cérebro, porque perfeito. literalmente é o que os chineses falam. Se o seu intestino não estiver bem, você não estará bem, porque a saúde ela começa no intestino e isso é um reflexo em todo o nosso corpo. Então eu separei o quê? Os óleos essenciais que são anti-inflamatórios, que ajudam na digestão e que vão me ajudar então a ter uma saúde intestinal para manter a minha imunidade bem. Então assim, posso passar uma dica prática. Qual que é o óleo para imunidade? Tem um. Mas se você realmente quer elevar a sua imunidade, você quer elevar o seu estado de saúde, aí você sim vai precisar desenvolver um protocolo para você utilizar vários óleos essenciais, um para o intestino, um para o emocional e um para a imunidade. Porque aí sim, você pode até esquecer de um ou de outro, mas você vai levantar, você vai dar suporte para a sua imunidade, para o seu corpo trabalhar contra as ameaças de uma forma mais completa do que só utilizar um óleo essencial. Então, por exemplo, o óleo essencial para a imunidade, a gente tem um óleo essencial chamado On Guard. O óleo On Guard, ele é esse óleo vermelhinho aqui, e ele é um mix de óleos essenciais que são imunológicos. Então, ele é a mistura de cravo, canela, gengibre. E a minha avó, ela fala assim: se você jogar cravo numa gaveta, nem formiga passa por ali. De tão esterilizante que o cravo é. Gente, o cravo ele tem uma concentração de eugenol tão grande que é como se você estivesse tomando álcool puro para esterilizar por dentro de você. Então, ele tem um fator, uma potência de esterilizar sim. E a laranja, né, o limoneno das frutas cítricas, eles são muito importantes para o nosso imunológico, porque eles abrem os nossos receptores para receber os códigos de imunidade que vão vir das outras plantas, que são a canela, que é o gengibre, e aí a gente vai trabalhar como um todo. Por isso ele é um mix que a gente chama de bomba imunológica. E aí a gente sabe que existem outras plantas também que vão ajudar, mas eu acho que eles fizeram esse mix para facilitar a nossa vida, para a gente não ter Uhum. que ficar juntando tudo aquilo e utilizar. Então, assim, qual é o óleo que eu uso para imunidade? Uso o On Guard, de todas as formas que você souber. Pinga 2 gotinhas sublingual 2 vezes ao dia. Pode passar na sola dos pés quando você for dormir, coloca uma meia para absorver melhor.
E pode também colocar no difusor, como a Cássia faz, porque ele vai deixar o ambiente esterilizado. E no quesito emoções, o On Guard, que tem o nome de protetor, os óleos essenciais eles vão ter a mesma função orgânica e emocional. Então, se a gente está falando de um óleo protetor, se você está num ambiente que você acredita que é hostil, se você está se sentindo invadido, para o seu emocional, você pode utilizar o On Guard no seu colar difusor, ou você pode passar uma gotinha em cima do timo, porque esse é o óleo que te protege, que dá essa sensação de proteção, de que agora você tá ali acolhido e ninguém pode encostar em você. Então, se fosse uma dica única, eu diria, utiliza o On Guard, Guard. porque ele vai ajudar muito nessa época. Uau! É que quanta riqueza, você falando aí, e eu tenho percebido a riqueza ao longo do tempo que os olhos têm feito na minha vida. Você falando do planejamento, ao primeiro mês, nós temos as estações do ano. E Tabata, eu não sei se as pessoas sabem, né? Também é dentro desse meu processo de autoconhecimento, um pouco, a minha mente ela é excessivamente acelerada, eu geralmente estou fazendo 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e sempre foi um desafio para mim, né? Fazer, me administrar no meio desse turbilhão de emoções. E o que eu tenho percebido é que nesses últimos meses, me administrando com foco, com ação e ao mesmo tempo com as emoções, pensamentos, dentro das coisas que eu preciso executar no dia a dia, o quanto isso tem me trazido organização para a minha vida, estado de presença e os processos funcionando da forma com que me ajudam a desenvolver as funções que eu preciso durante o dia, durante o mês, durante a jornada. E é incrível porque até você me dizer tudo isso, eu não havia me dado conta.